Boa tarde, amigos. Olha, hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente. Na verdade, eu já falei sobre esse assunto com vocês naquele vídeo de replantio, divisão e replantio de toceiras. Lembra desse vídeo? Espero que tenham assistido. Se não assistiram, volta lá e assiste aí, tá nos playlists aí de cultivo, tá? Então tá, olha só que espetáculo isso aqui. Isso é uma straight ants, é uma planta importada, está com duas hastes, cada haste aí com média de 8 flores. Ela proporciona um espetáculo assim, fora de série, né? Realmente muito bonito. Temos outra aqui para mostrar aqui para vocês, que é a Coral Gem, também é uma planta da nossa coleção. Ela nem começou a abrir direito ainda, mas olha, tá com 3 frentes floridas, 11 flores para abrir. Realmente fica um show, né? Fica muito bonito. Mas, na verdade, isso tudo é muito pouco quando a gente compara isso com o que a gente vê, às vezes, na internet, nas exposições, no Japão, na China, na Coreia, de toceiras gigantescas de plantas com 100 flores, 200 flores. Aqui no Brasil, eu já vi isso na exposição de Belo Horizonte, no cultivo do Calimã. Ele tinha umas Varneres assim com 100, 200 flores. Sempre dá um espetáculo, né? Uma coisa assim que o pessoal para e olha para aquilo e como é que consegue fazer isso, né? Porque a gente sabe que quanto maior a planta, mais complicado é o cultivo, mais trabalhoso é o cultivo. E nos orquidários comerciais, como é o caso do meu, dificilmente você vai ver plantas entoceradas dessa forma. Não é porque a gente queira dividir e sair vendendo os pedaços, não. É porque uma planta que a gente deixa entocerar, ela dá trabalho. Não se iludam, não é uma coisa automática, não é que você faz e deixa lá, né? Então, é um processo trabalhoso, é um processo, quer dizer, imagina, se para essas plantas aqui já é trabalhoso, imagina com uma toceira daquelas que dá 200, 300 flores. Para você manter aquilo em condição correta de vigor, adubação correta, não molhar demais, porque quanto maior o vaso, você sabe que quanto maior o vaso, mais água ele segura. Então é muito difícil manter uma planta dessa em boas condições. É possível? É. Mas não é coisa para os profissionais ficarem mexendo com isso. Isso é coisa assim para amador, aquela pessoa que tem aquele tempo, aquela dedicação para ficar ali cuidando daquela planta. Qualquer probleminha que dá na planta, ele já age em cima disso. É uma tarefa realmente muito trabalhosa, dá muito trabalho fazer, mas o resultado é fantástico, ok? Então nós vamos falar um pouco disso hoje. A primeira coisa que eu queria... Bom, o pessoal pergunta, como é que faz? Como é que a gente produz uma touceira dessa gigante, com um monte de flor para impressionar todo mundo, uma coisa que chega na exposição e a exposição para em volta disso, né? É um negócio assim fabuloso, né? No Brasil não digo nem tanto, mas no exterior uma planta dessa vale muito dinheiro, vale muita coisa e ganha prêmios valiosos, tanto no Japão como nos Estados Unidos, na China e em outros lugares. A apresentação de uma planta dessa bem cultivada, cheia de flores, é uma fantasia que muitas pessoas têm e que realmente fica muito bonito. Ok, então vamos falar um pouco disso. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue obter uma planta entocerada desse jeito, nessa saúde toda, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, vou botar umas regrinhas básicas aqui, nada muito complicado. É a escolha da planta. Aqui eu estou falando de catleias, tá, gente? Você pode fazer isso eventualmente com dendróbio, pode fazer com cataceto, pode fazer com outras plantas, mas o meu assunto aqui são as catleias. Então, como é que a gente faz uma touceira nesse padrão, ou daqui para mais do que isso, né? Com uma catleia. Como é que a gente faz isso? A gente aplica um adubo especial, hormônio? Não, na verdade não é nada muito especial, não. É um truquezinho que se faz aí. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em consideração, item número 1, a escolha da planta. Nem toda planta se presta a esse tipo de cultivo. Tá, ok? A planta tem que ter uma tendência natural a sair bifurcando. A planta, a catleia, vamos achar uma catleia por aqui. Essa daqui, por exemplo, pode ser. Essa é uma Miriam Suzuki. E vocês notem que a catleia, ela é crescimento chamado de simpodial. Ela dá um brotinho atrás do outro, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, e vem na sequência. Se deixar, ela sai do vaso e vai embora, né?
Então ela cresce um atrás do outro em sequência, ok? Bom, o que acontece é que de vez em quando, espontaneamente, em vez de dar só um broto vindo aqui para frente, às vezes ela dá um broto aqui na lateral. Aí ela forma duas frentes. E às vezes ela dá mais um e forma três frentes. E vai entocerando. São plantas que têm uma tendência natural a entocerar. Essa é a Coral Jam, a mesma planta dessa, vejam só. Essa planta não foi feito nenhum truque, nada com ela, e ela saiu abrindo uma frente aqui, outra frente aqui, outra frente aqui. Era uma planta relativamente pequena, antes mesmo de chegar na primeira floração, ela já abriu três frentes. A tendência desta planta, a vocação dessa planta é entocerar. Ela vai entocerar quase que sempre, sem precisar fazer muita coisa. É o exemplo dessa aqui, ó. Essa já é a nossa matriz dessa planta, é uma planta mais antiga, ela tem uns 20 anos essa planta, não nesse vaso, obviamente, mas tem bastante tempo que a gente tem ela, e ela sai abrindo frente espontaneamente. 1, 2, 3, 4. E se eu pegar esta planta e passar ela para um vaso maior ainda, a tendência dela é abrir cada vez mais frentes e ela vai fazendo mais frentes e formando uma toceira gigante. Mas não é toda planta que tem essa vocação para isso. Então, por exemplo, voltamos para essa planta aqui. Esse híbrido é um cruzamento de Xiaolin. E a Xiaolin é um híbrido complexo, que tem muita hoje não é mais braçável, é Rincolélia digbiana no meio. E quem conhece Rincolélia, ela gosta de crescer naquela linhazinha dela bonitinha. Ela não é muito de sair formando toceira. E essa aqui seguiu esse exemplo. Ela cresceu numa linha reta, como eu falei. Vai crescendo, pum, 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 um atrás do outro, e não abre. Tá ok? Então ela não é não tem muita vocação, mas é possível forçar essa planta a ela entocerar. Nós vamos mostrar isso já já. Uma planta que é muito adequada para isso é a velha conhecida de todos nós, né? A pastoral, essa é a pastoral inocência. Por favor, antes que me critiquem, digam, isso não é inocência, porque não tem o risquinho no labelo, né? Se você olhar bem com cuidado, ela tem o risquinho. Acontece que a inocência tem época que ela dá e tem época que ela não dá o risquinho, né? Vocês vejam, uma planta que primeira floração, é um meristema de primeira floração, e ela já abriu uma frente aqui, uma outra frente aqui do lado. Então ela tem esta aqui que floriu e tem uma paralela aqui do lado. Então a pastoral tem essa facilidade de fazer toceira. Eu já vi toceira de pastoral com 15, 20 frentes, né, em exposição. Fica muito legal, a planta faz uma toceira muito grande, tá? Então ela funciona bem para isso. Outras plantas que se prestam muito a isso são algumas espécies. Essa é uma Lélia, hoje é Cattleya, né? Essa é uma Lélia lobata. A lobata, essa lobata geni, que era a planta da minha avó, e essa lobata geni tem esse hábito de sair abrindo frente para todo lado, né? Ela gosta de sair abrindo frente, ela funciona muito bem para isso. E, obviamente, a purpurata. Olha só. Uma purpurata que foi colocada uma mudinha pequena nesse cachepô e abriu aí quase que uma dúzia de frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frentes. Né? Abriu rapidinho 8 frentes. Então tem planta que tem vocação para ficar entocerando. E essas plantas, é muito fácil obter uma planta muito grande com isso, né? Agora, e aquelas que não tem tanta vocação, mas que eu quero fazer ela bifurcar? Então aí entra um truquezinho que a gente faz. Eu não tenho feito muito, não. Mas é um truquezinho que é feito para forçar essa planta a bifurcar, formar toceira, ok? Então vamos ver o truque, como é que funciona? Olha só. A natureza é muito sábia. Então, o que acontece? Se por acaso eu pegar uma faca e cortar essa planta, que é aquela coisa de fazer muda, né? Tirar 1, 2, 3, 4 bulbos. Se eu pegar essa planta e cortar ela aqui, ok? Eu vou tirar essa frente, vai ficar essa traseira, a frente eu planto, e o que acontece com essa traseira? Ela se vê obrigada a brotar. Ela brota aqui, ela tem uma gemazinha de reserva aqui do ladinho. Eu não sei se vai dar para ver, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Eu não sou muito de tirar essas escamas, então... Mas aqui do ladinho, sempre tem uma gemazinha de reserva, que tá ali, ó. Tá ok, gente? Então, o que acontece? Se eu cortar a frente, tirar essa frente fora, essa traseira vai brotar.
como eu já falei em outros vídeos, na hora de fazer divisão, fazer muda. Então ela vai brotar. O que, que eu quero fazer? Eu quero que ela brote, mas eu não quero tirar essa frente. Então eu poderia pegar minha faca, esterilizada, sempre, né? E cortar ela aqui até embaixo, corta, separa, faz 2 plantas, né? Faz 2 plantas e mantém ela no vaso, sem não faz nada com ela, deixa ela no vaso, ela vai brotar aqui do lado, pronto, faz uma outra brotação aqui do lado, ok? Mas, aí que entra o mistério. Se eu fizer isso, essa traseira que vai brotar aqui, em primeiro lugar, já não é a mesma planta, é uma planta separada, já não é uma planta só que está naquele vaso, são 2. Então, eu não quero fazer isso. Eu quero que a planta continue íntegra, que a planta continue sendo uma planta inteira, única, né? Tem gente que fabrica planta entorcerada, dá para fabricar. Você pega 3, 4 plantas iguais, planta tudo no mesmo vaso, vai virar uma torceira. Mas é um artificialismo que a gente não recomenda fazer. Então, o que, que eu vou fazer nesse caso? Olha só. Eu vou pegar a faca esterilizada, como está aqui, e com muito cuidado, com muito critério, eu vou pegar aqui, eu vou contar, não é 3, 4 bulbos, não. Eu vou contar 2 bulbos só. Só 2, ou no máximo 3. Vou pegar esse daqui, este e este. Tá vendo o rizoma aqui? Pronto. Tá ali, ó. Eu vou pegar isso daqui e eu vou cortar ele, mas eu não vou levar até o fim. Eu vou cortar um pouquinho, ó. Bem, com bastante cuidado. Cuidando para não cortar demais. Cortou. Pronto, cortou. Leva até a metade do rizoma. Aí eu vou pegar aqui e vou contar mais 3. Mais 3 aqui. 1, 2, 3. Corto aqui de novo. Ó. Aqui, ó. Corto. Não precisa cortar até o fim. Cuidado para não cortar demais. Corta até ali. Pronto. Olha. E aí eu vou... Olha só. Isso daqui, essa planta, ela vai sentir que a parte frontal dela foi retirada. E com isso, ela vai forçar a brotação. Ela obriga a planta a brotar. Então essa planta vai brotar aqui. Se eu separasse a planta toda, além de eu fazer 2 plantas, essa parte que ficou aqui para trás fica muito fraca. Então essa brotação vem muito pequena, vem muito fraquinha, não dá muito certo não. Mas se eu cortar só até a metade, ela já pega uma indução de brotação aqui nessa gema que sobrou aqui. Olha a gemazinha aqui, tá bem aparente aqui, a gema de reserva aqui. Né? Se não sombrear demais, dá para ver. Então ela vai pegar uma indução para a brotação dessa gema, mas sem enfraquecer a planta, porque eu não cortei tudo. Então ela continua tendo assim, o trânsito de reserva da planta, de um bulbo da frente para o bulbo de trás. Então a planta continua íntegra, inteira, mas com esses cortezinhos. Esses cortezinhos vão meio que obrigar a planta a brotar. Ok? O que acontece? De qualquer forma, quando uma planta dá um broto, ela dá um broto forte, bonitinho. Quando ela dá 2 ou 3 ou 4, você está dividindo a energia da planta para várias brotações. Então, essa planta, a primeira brotação que virá aqui, não será uma brotação normal, grande, como é a brotação frontal. Ela vai ser uma brotação um pouco mais fraca. Mas no ano seguinte, ela já recupera e vem e brota normalmente. Então a primeira coisa é essa. Segundo, bom, como agora eu estou exigindo dessa planta um trabalho adicional de produzir novas brotações, eu tenho que caprichar na adubação. Então o que a gente faz? A gente dá uma carga um pouco mais pesada de adubação nessa planta. Nesse caso eu dou uma certa preferência para um adubo semi-orgânico. Isso aqui é o famoso adubo Himitsu, que é um adubo fabricado quase que artesanalmente. Tem uma misturada aqui dentro, ninguém sabe muito o que tem aqui, mas enfim, Himitsu significa segredo em japonês, né? Daí que vem a coisa. Isso é feito pelo meu amigo Heron, lá do Espírito Santo. É um adubo muito bom, funciona maravilhosamente bem, principalmente para dar um arranque nas plantas, para a planta dar um impulso. O adubo químico dissolvido em água, como o Peters, Plant Prod, eles são muito bons para manutenção. Você dilui na água, borrifa a planta, ou molha a planta com aquilo, ele vai manter a planta verdinha, crescendo sem problema. Mas para dar um arranque na planta, um adubo semi-orgânico às vezes dá um resultado melhor. Então a gente vem aqui, ó, olha aqui. Nada de ficar... Entendi. Pega uma pitada de 3 dedos assim, ó. Pum! Joga aí em cima. Se vacilar, ainda joga mais um pouco. E molha essa planta em seguida.
Isso vai alimentar essa planta, tá? E essa brotação que vem virá com uma força muito grande. Vocês vão mostrar, talvez daqui a um ano eu mostre essa planta de novo, vocês vão ver que ela vai abrir 3, 4 frentes. E aí você vai fazendo isso sucessivamente. É um processo, como eu falei, trabalhoso, demorado, leva anos até chegar a ter uma planta muito grande. Mas é assim que se começa a fazer esse trabalho, tá? E o que como última recomendação é o seguinte, olha só. Essa planta já chegou na beira do vaso. Então não tem muito. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar essa planta e colocar num vaso maior. Mas eu acabei de cortar a planta. Eu acabei de fazer um trauma nessa planta. E eu vou tirar ela desse vaso e passar para um vaso maior, vai prejudicar. Então a melhor forma que a gente pode fazer é, desde logo, colocar essa planta num vaso maior, deixa ela enraizar bem, acostumar nesse vaso e depois cortar, ok? Ou então, melhor ainda, num cachepô. Por que cachepô? Porque quanto maior o vaso, mais umidade ele vai segurar no miolo do substrato e mais possibilidade de haver uma podridão aqui e perder essa planta. No cachepô não tem esse risco. O cachepô drena bem, ventila bem. Esse é um cachepô até usado. E você planta no cachepô, sendo que, olha só, vou mostrar aqui a purpurata. Olha que legal. A purpurata já está instalada aqui nesse cachepô. Pequeno, é um cachepô aqui de 18 centímetros, 19 centímetros. Ela já encheu esse cachepô. Ela está entocerando nisso aí. E o que eu faço agora? Eu pego uma tesoura, esterilizada sempre. Vou dar aqui uma poda radical na raiz dela, para não ocupar muito espaço. O pessoal até chora quando eu faço isso, né? Mas ela regenera rapidinho. Dou uma podinha aqui, corto aqui, excesso de raízes. Pronto, para não atrapalhar muito. E aí eu pego essa planta sem tirar desse cachepô, sem fazer praticamente nada com ela. Eu simplesmente venho com ela e encaixo, espero que encaixe. Encaixa ela num cachepô maior. Solto esse arame. Esse espaço que está aqui sobrando eu vou preencher com substrato. Tá? Coloco o meu substrato de casca de pinos, aquela mistura que eu faço. Coloco aqui e aí vem o mesmo procedimento. Tira ela aqui, passa esse aramezinho, tira esse arame daqui, né? Óbvio, né? E passa para o cachepô maior, porque ela agora vai passar a se apoiar neste cachepô. Passa para esse cachepô. Ok? Faço isso nos 4 cantos. Põe ali. Cuidando para não quebrar a planta. Eu vou calçar a planta ali. Eu nem vou calçar aqui agora, não tem necessidade, só para mostrar como é que funciona. Então coloca essa planta ali nesse cachepô maior. E agora sim. Agora vem com o adubo. Vocês vejam que não tem essa história de coloca afastada da planta. Adubo bom, de modo geral, não vai queimar a planta, não. Eu molho a planta em seguida. A tendência dela, se ela tiver essa genética para formar uma toceira, vai ser encher esse cachepô. Em vez de ter 8 frentes, ela vai ter 10, 12, 15 frentes. E a tendência é daí, ao longo de uns anos, como eu falei, é um processo lento, um processo que demora. É ter uma toceira enorme que você vai levar na exposição e todo mundo fica de queixo caído olhando isso aí. Ok? Então, relembrando, primeiro, escolha da planta. Não é toda planta que se presta a isso. Tá? Tem catleia que vai bem nesse sistema e tem catleia que não dá para trabalhar nisso aí, porque ela tem a tendência de crescer sempre para frente. Então você vai cortar e ela não vai brotar do lado. Às vezes ela não brota. Tá ok? Então tem que ter uma planta que tenha tendência disso. Pastoral, esse tipo de híbrido, essas plantas aqui, dá para fazer isso. Outras não. Tem que ser isso só a experiência ao longo de muitos anos que a gente consegue saber. Ou então pergunta. Escuta, eu posso fazer isso com a minha planta? Ela está desse jeito e tal. O profissional vai te dizer, não, dá para fazer, tá ok? Ou não, tá? Então a primeira coisa é a escolha da planta. Segundo, preparar o vaso, deixar espaço para essa planta crescer, porque ela vai precisar crescer. Terceiro, fazer os cortes, não precisa passar canela em pó, nisso aqui, não preocupa muito com isso não, até porque você não vai conseguir entrar com a canela em pó aqui. Faca sempre esterilizada, quanto mais afiada, melhor. E você vai cortar não até o fim, corta até na metade do rizoma. Divide o rizoma assim, vai até metade. É o suficiente para causar indução de brotação na planta,
mas não divide a planta, ou seja, não vai roubar a força da planta, ok? Então, gente, e a outra coisa que eu gosto de fazer também, antes que eu me esqueça, eu cortei ela ali, cadê a planta que eu cortei? Eu cortei essa daqui, né? Então agora, o que eu faço? Eu pego uma etiqueta e ponho cortado, data de hoje, ponho aqui na planta aqui, ok? Para mostrar que essa planta foi cortada. Ela já foi cortada para não correr o risco de cortar de novo, né? Então ela está cortada e aí eu vou acompanhar o desenvolvimento dessa planta para ver se ela vai brotar a quantidade que eu quero, tá? Esse processo é um processo que demora muito tempo. Não é da noite para o dia. Você não vai conseguir fazer uma planta gigante em 1 ano, 2 anos, né? Mas o cultivo de orquídea é a arte da paciência. A pessoa tem que ter a paciência para cultivar isso e ficar uma planta grande. Esse é só um atalho. Em condições normais, uma planta que tem a tendência de tosserar, se você for colocando em vaso maior, ela vai enchendo aquele vaso e vira aquela toceira gigante. Mas demora muito mais. Então esse é um atalhozinho que a gente faz para poder produzir aquelas plantas gigantes que vocês veem em exposição. Ok, gente, então fica a dica aí para vocês. O pessoal estava me perguntando muito sobre isso, porque nem todo mundo quer. Eu não quero dividir minha toceira, eu quero que ela dê cada vez mais flores. É assim que a gente faz, ok? Gente, mais uma vez, obrigado. Se curtiu aí, curte aí no vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho para continuar recebendo as novidades da gente. Tem muita novidade ainda para aparecer. O assunto de orquídea não acaba nunca. Ok, gente? Valeu, muito obrigado.